conhece esse rosto das novelas e dos palcos? Letícia Sabatella completa 43 anos de vida neste 8 de março. Nesta entrevista exclusiva à TV Mercado Ético, a atriz conta como superou desafios típicos da mulher moderna. Revela a opressão que sofreu ao se tornar diretora e compartilha a sabedoria indígena dos Craô, que vivem ameaçados no norte do Tocantins. Letícia lançou em 2012 o filme Rochua, que é o nome do palhaço sagrado da tribo. Aí eu gritava, sai da frente! Aí todo mundo sai correndo. E ninguém se ofende, porque sabe que é assim, tipo, fogo na mata, vamos embora. E a gente ficava fazendo com humor, assim, e tinha liberdade. E é engraçado que foi muito isso. Eu queria fazer, eles me chamaram para fazer alguma coisa por eles, aí eu tive a ideia de fazer o documentário, chamei uma amiga diretora para dirigir, ela abandonou o projeto porque ela tinha que fazer outras coisas. Aí eu comecei a produzir, consegui produzir o filme, encaminhar os apoios para fazer, até que essa minha amiga diretora disse, não, você não vai ser capaz de dirigir, você tem que ter alguém. Sabe, veio uma opressão, assim, e como tinha passado pela produtora dela, a autorização, que passava, ela falou assim, só passaria se tivesse um diretor. Aí já vem aquela exigência. Uma mulher falando. As mulheres são os carrascos das mulheres, muitas vezes. E aí, na última hora, a gente já estava com tudo certo para ir para a aldeia, assim, sabe? E aí, eu chamei o Gringo Cardia, que entrou muito como um diretor de arte, porque o Gringo estava assim meio desprovida dessa força de acreditar na minha voz para comandar uma equipe, sabe, nessa altura do campeonato, mas com muitas ideias, com ideias criativas sobre o assunto, com todo o conhecimento de tudo, eu tinha noção do que era as imagens, os roteiros e tudo, mas eu realmente não tinha o pulso, a convicção de falar firme com uma equipe, sabe, o Yang. Eu precisava de um Yang, talvez naquela hora. Eu aprendi um jeito. O Silvestre um dia falou assim, Letícia, eu te sugiro para você, para a equipe ficar sempre na sua mão, você tem que chegar e fazer assim. Primeiro você faz um elogio, aí depois você pede o que você quer. Aí claro que eu tirei o maior sarro disso. Eu falei assim, Silvestre, os seus cachos estão muito bonitos, mas por favor, sobe aquela montanha com a câmera para mim e vamos embora. Aí virou uma piada de todo mundo e todo mundo trabalhava assim. Aí o Evandro, que era o nosso assistente de câmera, que falava assim, Letícia, minha querida diretora, muito bonita a sua blusa hoje, mas por favor, sabe, saia da frente. A gente ficava só se falando desse jeito. A gente virou uma trupe de rotuá. As mulheres, elas na aldeia, elas têm muito essa função mais conservadora e mais preservacionista da natureza, dos rios, da tribo, dos costumes também. E as mulheres e os mais velhos têm muito isso. Então elas são fundamentais, elas são os redutos morais ali, em geral, junto com os parris mais velhos. E são, assim, verdadeiras jaguatiricas para defender isso, assim, elas são bem mais viscerais nas defesas. Eu acho que eles caminham na direção que a gente caminha, na verdade, a impressão que eu tenho, porque a primeira vez que eu fui, foi em 95, por aí, as mulheres tinham não via muitas mulheres nas reuniões políticas da aldeia. Agora eu vi mulheres em Brasília e vi mulheres em reuniões políticas ali, então caminha um pouco junto com a nossa sociedade. Tem 2 caciques por aldeia, isso eu já acho uma divisão muito interessante. E eles têm esse princípio do equilíbrio de opostos, muito taoísta, que chamam de Wakmeye e Katameye. O tempo da chuva, o tempo do verão, né, do sol. Quando é tempo de chuva, rege o cacique seco, o cacique verão. Quando é tempo de verão, rege o cacique chuvoso, para eles manterem o equilíbrio dos opostos. Então, eles têm uma sabedoria e eles vão regendo a vida deles sempre buscando equilíbrio,
Se de algum modo nas competições, nas corridas de tora, o grupo Acmeye tem grupos, né, os partidos, está ganhando demais a corrida, eles têm que fazer uma redistribuição para que o Katamiê também ganhe, porque daí eles vão estar de algum modo em harmonia, em sintonia, nesse equilíbrio de não ter um mais forte, outro mais forte, eles têm que equilibrar as forças. Eles estão entrando em sintonia com o equilíbrio da natureza, não pode ter muito sol nem muita chuva. Tem que ter equilíbrio. Então, eles também têm santuários ecológicos. No documentário que eu dirigi, tem um momento que eles falam que ali a gente não vai. Eles apontam para uma montanha, para um lugar onde eles não vão, para um vale também. Eu acho que está ligado a nascedor de rio. E o indigenista que me acompanhou, que me ajudou e me instruiu, o Fernando Schiavini, ele falou, eles nunca contaram para ninguém por quê. Eles dizem que é segredo. Eu falei, eu acho que nem só é segredo. Eu acho que é sagrado, sim, mas é muito porque como eles vão ser entendidos pelo homem branco, o cupém, que eles chamam, pelo de fora, que chega querendo lucrar com tudo e querendo um lucro imediato. Porque é bonito numa aldeia, você não lida com o patrimônio ambiental como se ele fosse um recurso. Ele é uma matriz, ele é um gerador, ele é um lar, ele é absolutamente sagrado, ele é algo que é parte do organismo, é parte do mesmo corpo, assim, você precisa, teu sangue continua no rio, né, e o rio entra no teu sangue, então é totalmente integrado isso, ele é um com a natureza, ele precisa disso, ele precisa ter equilíbrio com a natureza. A gente tem um elemento muito brasileiro e a tribo essencialmente me revelou isso para mim com uma cultura, com uma arte do Rotiuá. Isso eu aprendi com o Ariano Suassuna falando, né, nosso mestre. Falando isso, que o brasileiro tem uma generosidade, ele está sofrendo, ele passa dificuldades, e o salário é ruim, passa fome e faz o carnaval, né? Tem essa alegria. Mas eu acho que isso é diferente de felicidade, né? Eu acho que isso é uma transcendência, uma superação através do riso. Entra com um medicamento, com uma atitude, né, de você superar a dificuldade, superar os problemas, os massacres ou a soja que contamina, a falta de proteção ou de direitos, né, de existência. O Rotiuá tem a principal função dele ali. E eles são conhecidos por ser um povo que ri muito por outros povos, por outras nações. Então eles ali não experimentaram o suicídio coletivo em busca da terra sem males, né, como no caso dos Guarani. A alegria gerou o exercício do Rotiuá, da alegria, o exercício da resistência. Eles conseguiram, de uma maneira muito revolucionária, se recuperar. Eles têm noção do valor que eles têm, mas a felicidade mesmo eles encontram quando eles são reconhecidos pela nação, sabe? Quando eles começam essa recuperação de valores, de culturas, a autoestima vai retornando. E eu acho que eles experimentam mesmo a felicidade de ser quem eles são. Você acha que o restante do povo brasileiro também faz esse exercício da alegria? Da superação pela alegria o tempo inteiro, acho que faz. Da tragédia, verdadeiras tragédias são superadas com a música, né? Com o samba, com a dança. Você define a felicidade para os Craô como o reconhecimento da identidade deles, né? Você pode definição. A felicidade por ser eu sou um Craô, né? E para o brasileiro? Para o restante do povo brasileiro, né? Eu acho que tem a ver talvez com isso, né? Se encontrar-se, né? Essa identidade. Você não precisa assim, eu preciso ir para a Europa para eu ser alguém, né? Acho que nada contra, né? Tudo é bom, assim. Ir para fora para voltar é bom, mas é muito legal quando nas conversas, no discurso dos jovens, você vê alguém interessado pela sua cultura e sabendo que ela é suficiente para você ser alguém. E, aliás, ela é fundamental, mesmo que você vá ganhar um mundo em seguida, e reconhecer isso.
Nossa, eu acho que isso é felicidade. Não é um desejo legítimo você poder ter tempo de estar com o seu filho, cuidar do seu filho, estar na sua casa e cuidar da sua casa e fazer aquela conversa, o bordado, a cozinha e fazer coisas que são ter esse tempo. Esse tempo do feminino poder ser exercido em qualquer sociedade, em construção, em desenvolvimento. Mas eu vejo na mulher que faz isso e também quer trabalhar e também quer estar fora, a poder passar por essas experiências todas. Assim como também esse direito ser dado aos homens, né, de poder também exercer essa função dentro de casa. E quase como se fosse assim, não, você não pode estar dentro de casa, é menor. Então isso é uma opressão muito grande, né, uma opressão enorme, né, você não poder exercer o cuidado, exercer essa linha de afeto, né, do lar, da casa, dos filhos. Eu já tive dificuldades, assim, no relacionamento passado com isso, de poder ter que me impor, de ser uma coisa dolorosa, sabe? Ter que enfrentar situações constrangedoras para conseguir ser um pouco da minha plenitude, sabe? De ser, de existência, de poder fazer, mostrar, mas eu também posso fazer isso, eu também tenho esses desejos. Esse desejo não é só seu, é meu também, né? Já foi mais difícil, porque você ter que entrar numa forma, numa roupa apertada que você não cabe, porque é uma idealização, né? Uma criação social para você cumprir, isso nunca vai trazer satisfação, realização ou felicidade. A gente vive muitos tempos num tempo só. Mas na realidade, né, tirando todos os véus de enganos e de repetições, a gente percebe que já não é mais para ser isso. Esse revezamento eu acho que sempre seria uma coisa saudável, sempre um equilíbrio, né? Você poder partilhar o exercício do feminino e do masculino. Hoje em dia eu já tenho, minhas escolhas também foram sendo, então aonde eu devo estar, então com quem me relacionar. Né, acho que meu nível de exigência partiu para isso, né, para essa aceitação, para esse respeito, para esse lugar aqui eu vou conseguir ser eu mesma.